tarde, aqueles que vão chegar, aqueles que vão ver esse momento, essa live depois. Eu sou Luciana Fernandes. Hoje a gente tem uma convidada para nós especial, a Rê, que já tá aqui. Oi, Dani, boa noite, bem-vinda. Ah, que obrigada, Nani, obrigada por informar que tá ouvindo bem. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Boa tarde para todos, boa tarde para todos. Peraí, quem mandou a solicitação? Ah, é a própria. Gente, oi, Dani. Estou te ouvindo desde Hamburgo. Nossa, Fábio, obrigada, querido. Obrigada. Oi, Rê. Oiê, Boa noite, boa tarde, boa noite. Estamos boa aqui, tarde. estamos agora nesse finalzinho de tarde, né? Abençoado, né? Sim, sim, tá um pôr do sol lindo aqui. Tudo Ah, bom? daqui eu estou bem, Rê. E você? Olha, estamos Tudo recebendo um monte de gente certinho. linda, Rê. Olha Tô vendo que bastante gente. Que alegria. gostoso, né? Gente, boa noite, bem-vindo a todos. Obrigada por estarem aqui com nós. E Bem-vindos. eu vou. Rê, obrigada. Eu Eu que te agradeço, vou. Lu. Imagina. Eu vou falar um pouquinho da Rê, vou falar um pouquinho só dessa ideia das lives para o bem-ser. Que eu ainda estou na dúvida, depois quem quiser me falar o que acha melhor, encontros que curam, lives para o bem-ser, mas é que tudo tem o mesmo propósito, a gente tentar caminhar na direção do bem e dessa forma encontrar um caminho para que a gente possa promover saúde individual e social, né? Enfim. Hoje o tema não é esse, o tema a gente vai ouvir uma pessoa preciosa, que é a Renata. E olha, antes de falar, na verdade eu vou começar falando quem ela é profissionalmente, para depois falar quem ela é para mim. Porque eu acho que isso que é o mais, eu acho que isso é o mais interessante. Bom, a Rê é formada em administração, é coach, né? Rê, terapeuta floral, patchwork Isso, design e ampliou tudo isso pela antroposofia na sua atuação no mundo, né? Ajuda as exatamente. pessoas aí. Gente, boa noite a todos que estão chegando. Eu já estou aqui conversando com a Rê, mas eu quero estar atenta a vocês. Tem muita gente linda chegando, Maura. Tem. Então, são todos muito bem-vindos. E aí a Rê, gente, ela vai abordar hoje um tema para a gente ela vai falar um pouco sobre a Semana Santa, que as festas cristãs é um tema que ela se aprofundou na antroposofia e imagino que ela trabalhou muito em cima disso, porque ela traz para a gente muito digerido, muito transformado. Se percebe nas palavras dela que ela viveu aquilo, que ela não só estudou aquilo, que ela está vivendo aquilo, porque acho que todos nós estamos num caminho. Mas eu falei para vocês, Rê, eu já vou te dar a palavra. Bom, gente, eu falei que eu ia falar quem é a Rê para mim. Por que você vê, né? Eu conheço, tem tantas pessoas, e sem desmerecer nenhuma delas, mas tem muitas pessoas que estudam esse tema, né? Que eu conheço, que são amigos. E a Rê, eu nunca vi pessoalmente. Eu só vi aqui pelas mídias sociais. Eu fui apresentada a ela ao final do ano passado, quando ela apresentou no Instagram da Solange, da Sol Terapeuta, as Noites Santas. E foi assim um encontro. E o que você foi para mim? O que você me trouxe naquele momento? E que eu acho que refletir sobre a Semana Santa me fez entender o que eu estava vendo em você. Isso até me emociona, porque isso vem muito do meu coração. Mas eu vi alguém falando de um lugar que não era só a narrativa de um livro, a descrição de um livro ou de um texto. Eu vi alguém falando de um lugar que tinha vivido aquilo. E esses dias eu estava refletindo sobre o caminho Rosa Cruz, que é o caminho dos farmacêuticos, né? A Sim, gente trabalha muito na sim. transubstanciação da matéria. Para quem não sabe, sou farmacêutica antroposófica. E lá eles falam um pouco dessa passagem da Semana Santa, e aí eu vou depois já pegar na tua mão, mas eu quero deixar você com isso, que é a passagem do lava-pés. Né? E compreendendo essa passagem, que é a passagem de quinta para sexta, na verdade quinta, né? E na sexta a gente tem a Santa Ceia. Santa Ceia.
onde Cristo ministra, onde Cristo, na verdade, traz ali a sua grande mensagem, né? Onde ele deixa a Uhum. mensagem para os discípulos e aonde ele transforma a substância. E eu percebo que o educador, o professor, o farmacêutico, o médico, o terapeuta, todos que estão trabalhando com pessoas, nós estamos querendo transformar substâncias. Mas, para a gente chegar na Sexta-feira Santa, a gente tem que passar pela quinta-feira, que é o lava-pés, e que é a humildade, que é o reconhecimento de tudo que nos possibilita estar aqui. É a gratidão a tudo, a reverência. E é isso que eu vejo em você, Rê, quando você traz esse conteúdo. Você traz ele de forma humilde. E isso te possibilita ministrar isso. Ai, obrigada, Então, Sol. Já tô me emocionando. Pensa numa pessoa chorona. Não faz isso. olha, só tem elogios teus aqui, eu não venho conhecendo essas vivências. É realmente assim. E é de coração que eu te falo isso, é de coração que eu te acolho Obrigada, aqui. Lu. Eu agradeço o teu aceite, o teu sim. Que quando eu chamei ela, ela demorou, porque ela estava vendo a agenda dela. Pelo amor de Deus, fala para mim que você pode. Eu tava assim encantada. Então, a palavra é tua, conta pra gente um pouco. E o que é importante a gente ter em mente Sim. para adentrarmos a próxima semana, para vivermos ela de uma forma talvez mais consciente, mais humana. É muito importante. Nem Bem-vinda faz. mais uma vez. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo por Ó, esse convite. Fiquei super feliz de poder atender, das nossas agendas se baterem. E eu estou muito contente de estar aqui. Eu quero agradecer as pessoas que estão falando que meu livro está lindo. Quero dar um oi para a Tânia, que falou oi meninas também aí, que oi é uma meninas, oi amigona Tânia. minha, né? Bem-vindo, Eu quero, bem-vindo Flávio. Flávio chegou sim, também, um terapeuta lindo também está aqui. Obrigada, Flávio. Vai, Rê. bem-vinda a todos. Lu, Bem-vindo a todos. primeiro eu quero começar com um verso que é um verso do outono, que é o que a gente está vivendo hoje e que ele retrata muito essa necessidade do que a gente tem. Ele fala assim: no outono se amortece o anseio dos sentidos por estímulo. A manifestação da luz se mescla obscuros véus de névoa, e mesmo vejo na amplidão do espaço o hibernal sono do outono. O verão, ele mesmo, se entregou a mim. Então é isso. É a gente dormir um pouco em nós mesmos, né? Se interiorizar, e é isso que essa semana nos pede. Então, assim, para começar, eu queria falar um pouco, Lu, da importância dessas festas cristãs, né? A festa cristã, ela sempre traz uma alegoria e que a gente chama de forma imaginativa. Por quê? Porque ela sempre traz essas imagens, que foi a que você falou, né? Do lava-pés, da Santa Ceia, a própria crucificação, a Via Sacra. São imagens que a gente, quando a gente, é um filme que a gente vê todo ano, o mesmo filme, né? E a cada ano a gente pode vivenciar essas imagens a uma que a gente chama de uma oitava acima. É como se a gente afinasse o instrumento, o nosso instrumento, na capacidade de pensar, de sentir, até de agir, numa oitava acima, né? Então, assim, você está afinando lá, você sabe, você toca violão, que eu já vi. Então, Não, assim, não, não, não. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. só um Bem pouquinho, mas pouquinho, tudo bem bem. pouquinho. A minha sobrinha vai me matar, porque ela fala que eu sou fake e não toco nada. Então eu já Não falo, não tá toco nada. canal, então tá bom. Mas tudo bem. Quando a gente afina um pouquinho acima, uma oitava acima. E esse é o objetivo da gente viver cada uma dessas festas. Porque cada festa, ela vai trabalhar dentro da gente uma imagem. E essa imagem é uma capacidade que a gente traz de se autoconhecer. Então, o Natal, ele trouxe toda essa capacidade de da gente poder olhar um futuro, visualizar um futuro, poder, nas 12 noites, olhar aquela luz maravilhosa que estava resplandecendo no céu e os anjos trazendo essas montes de bênção para a gente pode viver isso. Quando a gente entra nessa época da Páscoa,
a gente também é como se fosse umas 12 noites também a Semana Santa. Mas a gente tem toda uma preparação da quaresma. E essa quaresma, ela é exatamente esse momento de interiorização, da gente começar a olhar um pouco, né, de tudo que a gente tem vivido, de tudo, da forma como a gente tem vivido, a forma como a gente tem se interagido, né, a partir dos nossos instintos, os nossos sentidos com o meio. Então a gente olha isso e começa a afinar. Então isso serve, isso não serve, isso daqui tem que melhorar, isso daqui dá para depurar. Então começa esse espaço, essa quarentena, né, esses 40 dias onde que a representação da imagem é Jesus no deserto, exatamente para quê? Para que a gente também crie um deserto dentro da gente, porque é só no deserto, nessa luz, que a gente consegue, né, nessa quietude, essa interiorização, que a gente consegue perceber aquilo que não está bom, Claro. aquilo que a gente tem que melhorar, né? Porque não é só convivendo com o outro, né, que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir quando a gente começa a trazer para dentro da gente aquilo que a gente também verifica que não está bom, que não está funcionando no nosso dia a dia. Às vezes é uma alimentação, uma falta de ritmo, uma irritação, né? Alguma coisa que não está funcionando. Então a quaresma traz esse período de aquietação, de olhar, de interiorização. E aí, quando a gente entra nessa parte da Semana Santa, essa Semana Santa ela é o quê? Ela é uma semana que ela tem um significado de a Semana do Silêncio ou a Semana Magna. Porque ela todos os fatos, todos os acontecimentos que tiveram lá, elas marcaram a humanidade para sempre. Tanto que a gente fala que tem antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Só a mudou o história, calendário, né, Rê? Só mudou o calendário. só tudo, né? Então, assim, a mudança da história da humanidade, ela é repartida exatamente por esse momento onde o Cristo foi crucificado e morreu e ressuscitou. Então, a partir disso, a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo, Sim. né? Então, assim, e por que essa é a importância disso? Porque se eu falar para você, se eu te perguntá-lo, né, o que é ter consciência de Cristo? Você está me O que que... perguntando? Posso te Pode responder? responder, pode responder. Para mim vem aí uma imagem assim de eu compreender um pouco esse processo, esse fato em si, mas não compreender só com o intelecto. Eu preciso compreender com o intelecto, né? Então, eu vejo, sair um pouco também da fé cega, compreender como um fato histórico, assim como eu compreendo, assim como eu estudo Platão, assim como eu estudo Aristóteles, Einstein, compreender como uma realidade na Terra, mas não só ficar com ele na compreensão, de certa forma, buscar imitá-lo, buscar agir como ele. Que eu acho que é o grande desafio, eu acho que é o que, ao meu ver, eu estou anos-luz disso, eu me vejo anos-luz disso. Né? Todos nós Todos estamos. nós estamos, porque claro, né? Todos nós. Mas eu acho que assim, e eu acho que é isso, é uma busca constante de uma relação com um ser que vive aqui na Terra. E aí, à medida que eu vou compreendendo, que eu vou ampliando, que eu vou me dedicando a isso, eu vou adquirindo essa consciência crística. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu vejo dessa forma e me vejo tateando. Só sei que eu sou fascinada. Sim. Sou fascinada. Assim, só um parênteses. Quando eu cheguei na medicina antroposófica, já lá atrás, né? Quando eu tive a minha primeira aula, que eles falaram desse ser, na medicina antroposófica, a gente trabalhando as polaridades das doenças, e esse ser, né, que permeia aqui o elemento do, né, o sistema rítmico, eu falei, olha, eu sei pouco sobre isso, mas é isso. Para mim, soava como uma verdade que está além do acreditar. Eu sei que é verdade, eu não sei de onde vem isso. Então você isso. respondeu você acabou de responder minha pergunta, porque é assim,
Quando a gente fala de consciência crística, então a consciência crística é esse movimento que a gente faz, né, para poder reconhecer essas imagens que a gente tem, que todo mundo vivencia de alguma forma, porque é feriado, então todo mundo vivencia, cada um vivencia de um jeito. Mas a consciência crística, se a gente perguntar para 20 pessoas, cada um vai ter um tipo de resposta. Vão ter pessoas que vão falar não sei, e vão ter pessoas que vão dar uma palestra de 2 horas para mim. Porque o que acontece? Existe uma necessidade de vivência. Então, a consciência, ela é sempre quando a gente vivencia alguma coisa. Então, a gente toma consciência porque a gente vivenciou. Não foi porque que ninguém contou. Então, a consciência crítica foi o que você me falou. Ela não está ligada a um dogma religioso, ela não está ligada a alguma estrutura de religião, de crença. Não, ela está ligada a uma vivência. Então, quando a gente vive e a gente tem aquele momento que a gente sente, ninguém precisa falar, existe ou provar. Não, você sente. É uma coisa que você também não tem que explicar para ninguém. Você sente. Então, essa consciência, ela é individual, ela é intransferível, porque você não adianta você querer contar para o outro, porque o outro não vai entender, porque vai fazer parte da sua história, né? E ela é uma conquista. E a gente tem uma preparação e presentes durante o caminho da nossa história que vão nos preparando para que a gente tenha alguns momentos que a gente vive essa consciência de forma clara e plena. E essas épocas do ano nos trazem esses presentes se a gente viver de forma presente. Se a gente viver de forma a querer realmente entender com o coração essa imagem, essas imaginações que essas épocas nos trazem. Então, nessa época da Páscoa, a gente tem 2 coisas importantes, né? A gente tem a ressurreição, que é uma imagem extremamente importante, mas também a gente tem, em contraponto, um sofrimento. Então, a gente tem uma semana muito grande de sofrimento, de todo tipo. Sofrimento físico, sofrimento anímico, né? Sofrimento até espiritual, porque em alguns momentos ele luta contra as forças adversas, que são essas lutas espirituais. Então ele traz esse sofrimento. Não muito A diferente do ressurreição. que estamos vivendo, né? Exatamente, exatamente por isso a importância da gente criar esses espaços dentro da nossa vida de viver esses momentos verdadeiramente. Então, assim, o que é a ressurreição? A ressurreição não é só esse olhar, esse expandir de uma vida nova, né? Na palavra grega, né? Se a gente for buscar a, a, a origem da palavra no grego, ela traz o quê? Que é esse interiorizar. Né? Ele fala que, assim, eu até escrevi que eu achei bem bacana, que ela fala assim, que é entrar na dimensão de si mesmo. Nossa. Então, fazer a ressurreição é a gente entrar nessa nossa essência. É a gente olhar para dentro e conseguir depois aflorar. Então, isso que é a ressurreição que o Cristo traz. E assim, e quando a gente entra nessa, nesse, nessa dimensão, nesse olhar, né, de buscar dentro da gente aquilo que a gente precisa crescer e olhar essas imagens de uma forma onde a gente sai desse sentimentalismo de falar, ai, Cristo sofreu, eu também tenho que me flagelar. Não, ele já fez isso pela gente. Quando ele fala, né, fazer isso em fazer isso em minha memória, né? Que ele fala isso, ele tem essa frase. E por que ele fala? Ele quer, na verdade, que a gente faça o caminho desse sofrimento, né? Mas de uma forma onde a gente realmente consiga se interiorizar e metamorfosear aquilo que em nós não nos serve mais. E o que é a metamorfose? A metamorfose é
uma transformação onde a gente se abre para um diálogo interno, por um abrir de mente, uma capacidade para quê? Para que a gente consiga colocar luz em coisas que estão aqui dentro e trazer a consciência. Então, isso é fazer uma metamorfose. É conseguir transformar realmente aquilo que a gente tem como certo. Aquilo como que a gente tem como verdade absoluta. Aquilo que a gente tem como é isso e ponto. Ah, Cristo morreu na cruz, sofreu pra caramba pra gente, e a gente tem que ser grato a Ele, ponto. Eu devo isso a Ele. Não. Ele não é esse o objetivo dele, que a gente tenha temor, que a gente deva alguma coisa. O que ele quer é que a gente continue a obra dele, internamente. Porque assim a gente vai fazer jus, ele vai continuar aqui, perpetuar, né, esse atuar do Cristo pela memória dele. Né? Então, assim, como que eu tenho a consciência do Cristo? Então, eu me pergunto, né, o que eu preciso? Quais são, né, onde eu tenho que me aprofundar? Onde que eu tenho que olhar para que essa vivência, para que eu limpe aqui, né, em mim, coisas que estão me obscurecendo ou que estão me endurecendo a ponto de eu não conseguir viver essa experiência. Né? Eu vou te contar uma experiência que eu tive, né, no Caminho de Santiago, como sempre, porque o Caminho de Santiago para mim foi uma coisa muito especial. Eu passei um momento muito forte desse cansaço, né? De cansaço físico, e depois a gente vai entrando num espaço onde você vai conseguindo, né, já respirar melhor, e você já vai, né, tendo uma conquista do teu etérico, né, dessa coisa toda. E eu, quando chegou um pouco, quase na metade do caminho, a gente chegou em Lyon, e quando eu cheguei lá em Lyon, é um alto. Para você entrar na cidade, você vem pela mata mesmo, pelas montanhas, e é um alto. E é um lugar lindo onde plantam cevadas. Então, quando nós chegamos ali, né, nós estávamos num grupo de 4 pessoas, né, éramos em 4. Quando a gente chegou, eles continuaram e eu fiquei ali. Porque naquele momento, eu senti uma coisa que, para mim, aquilo, na minha concepção, é a minha consciência crística. Eu consegui sentir naquele vento que batia na cevada, assim, fazia aquele movimento, naquela amplitude daquela montanha, eu me senti inteira, eu me senti plena, pertencente. Eu estava em conexão com a espiritualidade, de dentro para fora. Então, aquela experiência, aquela sensação de plenitude, para mim foi a minha consciência crística. E a partir daquilo eu nunca mais consegui ver a natureza, ver as pessoas, ver os acontecimentos, sem ver esse todo. Sem ver a consequência de tudo que a gente faz. Sem pensar que, sabe, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso tem consequência. Eu Porque acho a que isso gente vai é emanando essa energia de várias formas, né? Então, assim, sombra de dúvida. e aí a gente entrando no olhar do sofrimento, né? Então, assim, a gente vive numa substância de sofrimento. Vamos combinar? Tudo, né? Tudo que a gente vai fazer, mesmo quando a gente está com muita alegria, a gente teve que abrir mão de alguma coisa, a gente teve que... Então, assim, tudo tem um pequeno sofrimento, né? Então, assim, eu para chegar nesse lugar, a gente andou pra caramba, eu tava, sabe, tinha bolha no pé, tava com dor, tava a mochila que pesava. Então, assim, Claro. só que eu estava na minha plenitude. Então, a gente tem a gente vive numa substância cósmica de sofrimento. Então, a planta, ela tem que sofrer, né, para cair todas as folhas no outono, para ela dar lugar aos frutos. E ela faz Então ela tem um espinho, né? sacrifício. E ela faz espinho, Exatamente, né? e algumas fazem espinho, ela tem um sacrifício. Então, assim,
o sofrimento, né, ele traz dentro dele uma escuridão. Ô, E Rê, essa posso te, pode. quero te interromper um pouquinho, porque na verdade quero compartilhar aqui com o pessoal que está aqui, assim, um insight que eu tive muito recente, acho que foi assim, de 2 dias para cá. Porque de fato, essa passagem da Semana Santa, que é o flagelo, que é o flagelar, que é o sofrimento, né? Uhum, Essa imagem que está ali, né? Que viva na Sexta-feira da Paixão, sempre me incomodou, assim, de uma forma, estou sendo uma forma muito honesta. Eu sempre olhei para uhum, aquilo, né? E eu falava, tá, mas precisa ser assim? Por que essa imagem tão, por que esse sofrimento tão grande? Por quê? E esses dias refletindo sobre isso, né? E pensando, eu dei um novo significado para essa imagem que eu queria compartilhar com vocês, e já vou te dar a palavra. É que, na verdade, o flagelar é deixar marcas. Né? O flagelar, o significado de uhum. flagelar é deixar marcas na superfície, na pele. Marcas visíveis. E eu fiquei me perguntando que viver é um pouco isso. Viver deixa em Sim, nós marcas visíveis. Né? Eu fiz cirurgia, eu tenho uma marca no meu corpo, eu tenho dores, eu sofri abusos, eu tenho dores em mim que estão marcadas em mim. uhum, Quer eu queira, quer eu não queira. E aí, por fim, eu fui entender que, na verdade, aí, para eu passar por essa etapa, o que eu preciso, em verdade, é compreender essas sim, dores que sim, o status estar vivo implica. E não me perder no sofrimento, mas compreender uma sim, etapa, como uma etapa. Porque essas marcas, elas vão cicatrizar. E essas marcas vão, mas elas vão ficar ali como imagem da minha superação. Né? sim, Aquela imagem, né? Porque a gente tem que acabar tendo imagens de filmes, né? Ele se reerguendo diante daquilo, é como esse eu, né? É como esse eu que pega o seu destino, seja ele. Agora nós estamos vivendo, né? Quantas sim, pessoas não estão vivendo destinos trágicos? Quantas sim, marcas não estão ficando nas pessoas por conta de tantas perdas e de tantas mortes que nós estamos tendo? Que nós possamos sim, pegar esse destino e com ele e nos reerguer. E ainda assim nos reerguer. Enfim, sim. só porque isso me veio e para mim significou tudo. Significou, eu vou viver essa Sexta-feira da Paixão com uma outra, como você diz, né? Acho que numa oitava, Uma oitava acima. uma E oitava um pouquinho, né? E aí é deixa exatamente contigo. isso que o sofrimento faz com a gente. Ele solicita que a gente interiorize ele e aceite, Né? porque ele vai transformar, né, ele vai se transformar em algo que vai ser perpétuo dentro da gente. É Ah, a não marca do fica. flagelo. É a marca do Por quê? flagelo. Mas só que ele pode ser algo que a gente viva e seja uma eterna dor, ou ele pode ser algo que nos impulsiona para a luz. Ah, Então, essa é a diferença. Cristo, o movimento que ele fez foi de flagelo, foi de dor, mas que fosse e nos levasse para a luz. para a Por isso ressurreição, que, para a transformação exatamente, daquilo. exatamente, por isso que o que acontece? O sofrimento, ele traz cinco etapas de um trabalho que a gente precisa fazer. A gente não pode ficar querendo pular etapa, Não dá. porque a pressa faz com que a gente coma o fruto sem estar maduro. A E gente, aí é ruim, né? Amarga, né? exatamente, o que acontece? A gente acredita que a gente já está pronto, mas a gente não está pronto. Então, a gente tem que viver esse processo. E qual é o processo da aceitação de um sofrimento? É assim, a gente primeiro faz todo o sofrimento, ele tem um movimento extremamente importante. O primeiro movimento é a contração. Então É a gente se, porque você você pela dor, exatamente, né? na dor ou qualquer coisa você se contrai. E nessa contração, você vai, obviamente, para dentro. Você quer ficar quieto, que é exatamente o que acontece, é a semana do silêncio.
é esse contrair. E aí você, nessa contração, o ideal é que você se aprofunde com perguntas, né? O que que essa escuridão quer de mim, né? Quais os possíveis presentes que eu posso receber disso? Normalmente, às vezes, a gente não enxerga nenhum do tamanho da dor, mas sempre vai ter algum. Às vezes pequeno, às vezes maiores, mas são forças que a gente está dentro da gente e que elas podem se sobressair em algum momento. Depois, obviamente, nesse aprofundamento, a gente vai ter a verdadeira interiorização, que é esse olhar autêntico e honesto com a gente mesmo, de falar, olha, eu preciso de mais tempo, eu preciso disso, eu preciso desse recurso, eu preciso de ajuda. É esse mapear de saber o que está acontecendo. Já é uma Essa segunda etapa. interiorização O Rê, só já um é uma terceira minutinho. etapa. É uma terceira, só um minutinho, ó. Gente, se vocês tiverem perguntas, vocês escrevam aqui, tá? Ah, Ó, sim, a por Sara favor. só falou, mesmo curada, a ferida deixa a cicatriz. Quando eu sempre Sim, fico na dúvida sim. se eu quero prestar atenção na Rê e fico também atenta aos amigos que estão aqui com a gente. Então, assim, gente, se tiver dúvida, interagem com a gente, escrevam, porque Sim. eu também estou aqui do jeito que vocês, aqui ouvindo com o meu coração aberto. Mas tá bom, eu vou ficar mais atenta e desculpa te interromper, só para Imagina. trocar isso com o pessoal que está aqui. E aí, assim, a gente tem essa interiorização, esse reconhecimento, né? Porque a gente se aprofundou e agora você está olhando ao redor, né? Olhando ao redor, a interiorização é isso, é você olhar ao redor e se reconhecer. Onde dói, por que dói, o que que dói mais, o que que dá para fazer, o que não dá para fazer ainda. Sabe? É isso. A interiorização é isso. É você se reconhecer com honestidade, com clareza. Sabe? Eu preciso chorar, eu tô com raiva, eu tô com tristeza, é isso. É reconhecimento. Aí depois disso, você vai ter uma vivência individualizada. Por quê? Porque quando você consegue se reconhecer nesse sofrimento, nessa dor, nesse espaço para que onde esse sofrimento te levou aqui dentro, você vai ter uma vivência. Claro. Porque se você conseguir realmente, ao invés de ficar segurando a porta e falar, não, o sofrimento não vai entrar, não vou deixar, não quero, não vou fazer, não, sabe? Não, não faz parte da minha vida. Uma hora você vai ter que encarar esse monstro aí, uma hora vai ter que encarar. Então, assim, quando a gente encara, a gente tem uma vivência. E essa vivência, a gente sempre a cicatriz fica, mas a gente olha para ela e fala: eu soube lidar com você. E aí o que que acontece? Junto com isso vem o quê? Uma sabedoria. E aí É esse um, espaço da sabedoria é onde entra a ressurreição. E o que que é essa ressurreição? É a sabedoria, que eu até coloquei aqui, individualizada e aumentando a nossa capacidade de amar. Por quê? nossa, isso é lindo, hein? A gente, o que acontece? Quando a gente consegue adquirir a sabedoria pelo sofrimento, a gente tem um olhar de empatia para quando alguém está sofrendo. Porque a gente já sabe como é, às vezes, difícil e penoso fazer o caminho que a pessoa está fazendo. Então você entra num sistema de empatia. A empatia, ela é o gatilho para o altruísmo. O que que Cristo fez nessa semana? O maior ato de altruísmo que a gente não pode nem. Ele se doeu por todos nós. A gente não consegue nem Exatamente. perceber. A gente não consegue nem imaginar direito, na nossa capacidade É, humana não tem isso, porque ele, né, quando Cristo entrou em Jesus, é. Um batismo de o Jordão, né, ego, pessoal? exatamente, o ego de Jesus, ele já não existia mais. Então, quem viveu ali foi Cristo. Então, ele viveu como humano, mas sem esse ego. Então, todas as decisões que ele fez pela humanidade, não por ele. Porque quem vivia ali era Cristo e não mais Jesus. Então, isso é uma coisa, isso já é Você mais sabe? profundo, isso é uma É, coisa mais assim para falar, mas que não dá para explicar muito agora, mas é isso. Então, assim, quando a gente, ao invés da gente se livrar do nosso sofrimento, a gente se acolher, transformar isso
numa sabedoria, numa luz, a gente consegue começar a transformar isso em amor. E o amor é o legado do Cristo. Então, essa Semana Santa, a É. gente tem que começar a se livrar desse sentimentalismo de que a gente tem que sofrer, a gente tem que sofrer. Não é assim. A gente tem que aprender que o sofrimento é o caminho. Sejam eles menores, maiores, com Sim, intensidades, cada individualidade vão ter as vai suas ter o seu próprias caminho. escolhas, né? Porque a gente, Exatamente, vai ter o seu caminho. quando a E só gente que isso, adentra a essas realidades, né, a esse uhum, campo da espiritualidade, eu acho que assim, é isso, são escolhas que fizemos em algum momento, né? Em algum momento. exatamente, E, e que precisamos aprender a lidar com elas, né? Rê, exatamente. só para Vai, você falou dos 3 anos, né? Dos 3 anos que o Cristo viveu, né? Em Jesus, sim, né? E, e aí eu acho bem legal aquele livro Os 3 Primeiros Anos da Criança. Você já isso, viu o que acontece no primeiro, no segundo e no terceiro? sim, Gente, aí se a gente quiser ter uma imagem do que é essa força crística, é só a gente olhar tudo que uma criança faz nos 6 primeiros anos de vida. Porque a gente não vai fazer nada igual em nenhuma outra etapa, né? Porque a não, gente aprende a andar, falar e pensar. e E, pensar, e quem está com uma criança de 2 anos, nessa ordem, né? Andar, falar e falar, pensar. pensar. É E o depois se caminho. reconhecer no eu. Quando ela chega nos É, 3 anos, ela para de falar o é. bebê, o E fala bebê, o eu. bebê, e ela fala eu. É o primeiro momento onde E ela fala eu, aí, porque é exatamente onde chega o, o na eu verdade, espiritual. não, na verdade, chega o eu espiritual, na verdade, para permear, mas é muito interessante, porque quando ela fala eu, em seguida a próxima palavra que ela fala é meu, né? E entra É, o egoísmo, porque na é, verdade é muito mágico tudo isso. E aí a gente fica pensando, nossa, mas isso está tão distante. Não, isso não está distante. A não cada tá. criança que nasce, essas experiências, essa imagem do que é essa força crística está presente ali, trazendo para a gente, mostrando para a gente o caminho no andar, a verdade no falar e a vida no pensar. Então, Não assim, pensa. Exatamente. então, assim, tá lá, a gente só precisa olhar para esse mundo, para E vê-lo. a gente e se a gente olhar na vida do Cristo, né, essa semana ele revive os 3 anos que ele realmente viveu aqui, Uhum. nessa depuração do corpo físico, do corpo astral, do corpo etérico, né, e dessa presença do eu, que é exatamente nesse momento do Gólgota para a ressurreição. Eu É que sei é que a quando gente ele tem aí fala, 20 né, minutos. gente? A gente tem, só a imagem do. Ele mostra a humanidade, o eu humano permeando aquele corpo, quando ele fala, Pai, por que me abandonaste, né? Porque essa é a nossa, né? A nossa capacidade de percepção. Nós não vemos o mundo Uhum, espiritual. Né? Então, temos a impressão de termos sido sim, abandonados pelo mundo espiritual. Não fomos. Temos não, a impressão. E ele, como ele tem aquela vivência dessa realidade humana, que é estou aqui e não tem nada para me amparar. Então ele fala, é lindo isso, né? é, Vai, agora a exatamente. palavra é tua, né? Senão eu já. Então, assim, agora eu vou entrar um pouquinho no contexto da semana, só para a gente Tá. relembrar como que é essa semana, né? Então, assim, a Páscoa é uma festa cósmica, por quê? Porque ela acontece no primeiro domingo após da lua cheia em Áries. Então, por isso ela é uma data móvel. Ela acontece a Aham. partir de a gente olhar para o cosmos e falar, vai ser esse dia. E aí, Quem 40 dita, dias quem dita antes a essa gente regra, quem dita essa regra ela é é em lá em cima. cima, né? Ela é em cima. Só Aí, pode. assim, 40 dias antes a gente tem a quaresma, 40 dias depois a gente tem a ascensão, que é um momento também extremamente especial. Ah, E depois, 10 dias, ou seja, 50 dias após a Páscoa, a gente tem Pentecostes. Que Pentecostes. Pentecostes é o objetivo da Páscoa. No Natal, a gente nasce em nós, o Pai e o Filho. O objetivo da Páscoa é que o Espírito Santo venha nos iluminar e venha trazer o dom da palavra, que é quando eu vou ao outro, no meu social, como você falou, a gente tem que curar a gente e o social. A palavra nos leva ao social. Então, quando a gente vai ao social,
se a gente for com o nosso Espírito Santo, né, nascido dentro da gente, ou seja, o nosso espiritual, o nosso Cristo, a gente vai saber ter amor ao falar. E isso é Pentecostes. Por que em Pentecostes os discípulos que se transformaram em apóstolos, naquele momento, que é onde começa o ato dos apóstolos, né, na Bíblia, que é exatamente nesse momento do Pentecostes, eles começaram a falar em todas as línguas. Porque eles conseguiram realmente ter esse é o objetivo da Páscoa, é que nasça em nós o Espírito Santo. Então a Páscoa não termina na ressurreição. Ela ainda tem mais 40 dias. Então se a gente trabalhou o corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito na quaresma, quando a gente for olhar da Páscoa até a Ascensão, a gente vai trabalhar a nossa imaginação, que é As capacidades superiores. Superiores, a nossa inspiração, nossa, fugiu a palavra, e a nossa intuição, tá? A gente vai olhar para isso. Por quê? Porque isso vai trazer as nossas forças do quê? No pensar, a nossa... Nossa, tá, as palavras são ruins. Não é a imaginação. Puxa, a fé, a esperança... fé, o amor, a fé, esperança e amor, né? O seu amor. Nossa, vou te dizer. Às vezes a mente nos prega. Nossa, me fugiu. Se não pensar é a fé? No pensar é a fé, no pensar é a fé, na inspiração é o amor e na intuição a esperança, tá? Que é no agir. Então a gente vai juntar tudo isso como força, porque esses três, né? A fé, o amor e a esperança, a gente recebe na ascensão, tá? E aí são as qualidades superiores, né? Exatamente. Porque, isso espiritualizado e fortificado, a gente vai para Pentecostes, tá? Então, assim, esse é o caminho da Páscoa. Então, assim, essa Semana Santa, ela representa, na verdade, a festa que a gente chama do amanhecer, festa da aurora, né? É a festa do renascer, do renascer, do amanhecer. Então, assim, quando está nascendo, por quê? Porque quando a gente acorda, é um novo dia, tudo novo, um monte de possibilidades. E a Páscoa é exatamente isso, quando Cristo, né, ressurge, ele está ressurreto, naquele olhar ali, o que tem? A gente tem um amanhecer, que é exatamente no momento onde Maria Madalena entra e ela sabe que ele tinha, né, ele não estava mais ali, ele tinha ressuscitado, tá? Então, ela é uma festa do amanhecer. E esse amanhecer, por quê? Porque ele traz esse novo, essa boa nova. Depois todo desse sofrimento, dessa interiorização, no sábado de Aleluia, a gente fica naquela calma. Porque ele faz o serviço por nós, ele vai até os reinos dos mortos, né? Ele, como semente, ele vai ali, se despoja de toda a dor, de tudo, e renasce como uma planta nova. É lindo, né? Então, e vive na terra, né? Exatamente. Essa imagem eu acho que a gente não pode esquecer. Exatamente. Eu tenho que trazer aqui só rapidinho, que a gente não pode esquecer disso. Não. Ele não foi embora, ele vive na terra. E a gente, vive em quando todos destrói... nós, né? Enfim, em todos nós, em cada um de nós. Mas quando a gente destrói a terra, a gente está mais uma vez o crucificando, né? A gente está mais uma vez destruindo, né? Destruindo, exatamente. Meio a tanta destruição, acho que só para a gente ter essa consciência. Essa consciência. É isso que a gente faz. E aí o que acontece? A gente tem que olhar essa semana como um caminho, que a gente, como se fosse um U. Então a gente vem, aí tem aqui, né, como se fosse o fundo do poço e depois a gente volta. Tá? Então, assim, como que é esse U? Então começa aqui no domingo de Ramos, com aquela euforia, todo mundo, sabe, falando, né, Hosana, Hosana, aquela gritaria, todo mundo eufórico com ele chegando, só que ele se mantém sereno, né? Por quê? Porque ele sabia que aquela euforia não ia durar. No domingo seguinte, ele já sabia que aquele grito do Hosana ia se transformar em crucifica.
Os Aí o mesmos que 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 gritaram. acontece? Os mesmos que gritaram. Quando a gente chega na segunda-feira, dia da Lua, a Lua traz o quê? Esse passado. Então ele vai na figueira, que era um lugar onde as pessoas sentavam, meditavam para conseguir encontrar o divino. E ele simplesmente fala, não é mais isso, né? Ele amaldiçoou a figueira porque aquilo não ia dar mais frutos. Ou seja, sentar e meditar para Tão encontrar somente, né? Tão tão somente. somente não É. vai dar mais frutos. Então foi esse o objetivo. E ele simplesmente limpou o templo, porque o velho mundo também não precisava mais daquilo, ele precisava de uma renovação. Quando a gente entra na terça-feira, a terça-feira é o dia de Marte, dia Demais. da palavra, da fala. Então ele luta, né, pela fala com os adversários que estão lá questionando ele no templo, né? Mas ele também, no Monte das Oliveiras, ele revela o seu destino É o pela novo fala discurso. É, para os discípulos, né? Então, assim, a fala nos dois pontos, né? Esse questionamento e a revelação. Quando a gente chega na quarta-feira, a gente tem o dia de Mercúrio. O que é o dia de Mercúrio? A gente tem duas pessoas muito importantes nessa quarta-feira. Maria Madalena, que faz a unção do corpo dele, né? E Judas, que acha aquilo um desperdício, um absurdo, não sei o quê, e já começa o início da traição. Então, a gente tem duas polaridades de dois pontos extremamente importantes, que um é uma devoção imensa, que é a de Maria Madalena, e um que é a revolta, porque Judas acreditava que Jesus tinha que exercer o poder. ele era um Era o impulso ego de social, Judas que era um estava impulso social, era até um impulso exatamente com uma intenção boa, mas positivo, ele só mas ele olhava não, isso, né? exatamente, ele não conseguia entender o algo maior que estava para acontecer, E eu acho né? que a gente tem que se perguntar se a gente anda sendo mais Judas ou mais Maria Madalena, né? Porque a Exatamente, gente tem muito a exatamente. transformar no social, Sim, mas com que força eu vou para transformar esse social? Acho que exatamente. no meio da É. semana, ui, Oi, vai né? para E vai aí, para quinta. e aí é exatamente nesse ponto que a gente entra no momento do silêncio. No E meio da aí a gente semana, entra né? na quinta-feira. Na quinta-feira a gente tem duas coisas extremamente importantes. A primeira é o lava-pés, que é essa doação, e a segunda é a comunhão, a, a Santa Ceia. A gente tem isso na quinta-feira, né? Então, assim, o que que é isso? É Júpiter. E Júpiter, ele faz o quê? Ele acalma as aflições. Então, na Santa Ceia, Jesus acalmou. Ele falou que o destino dele era aquele e que estava tudo certo. Então, a gente traz essas qualidades planetárias na vivência dessa semana e que a gente pode introduzir isso nessas qualidades na vivência dos nossos dias e entender que existe dia e coisas para fazer na cada dia da semana, né? E aí, assim, e é isso, ele trouxe essa calma e essa luz para as tristezas que estavam afligindo as pessoas. Quando a gente chega na sexta-feira, dia de Vênus, é o dia do amor supremo, É doação né? suprema, né? E aí esse amor supremo fez o quê? Com que ele fosse crucificado, ele sofresse tudo que ele tinha que sofrer na via sacra, né? Foi flagelado, foi despojado de suas vestes, deram vinagre para ele beber, foi Coroaram, né? crucificado, né? Coroaram Os espinhos. com a coroa de espinhos e ele foi crucificado. Quando ele foi crucificado, ele foi cortado, né? Aqui, quando jorrou sangue e água, né? Eles perceberam que ele realmente era o filho de Deus. E aquele sangue penetrou na terra. Teve um eclipse, É. o dia virou noite, a terra tremeu, se abriu uma fenda e esse sangue e depois o corpo foi engolido pela terra. Ou seja, Cristo vive na terra através do sangue, desse sangue que penetrou ali e desse Ai, corpo que foi penetrado, né? Ou seja, a terra como um ser também comungou. A gente comunga o corpo de Cristo na hóstia e a terra comungou o corpo de Cristo, né? E aí chega no sábado de Aleluia, essa calma, a terra está comungando,
Cristo É, termina o seu serviço como não, semente na terra, nas lá entranças embaixo, da terra. nas entranças, e a É. gente é aquele sábado de silêncio. É aquele sábado onde a gente tem que fazer silêncio, E, gente, se né? a Minha gente mãe fosse sempre falava, honesta, né? né? A minha mãe sempre falava no sábado, não põe música alta, né? Não, né? Limpa, lava os olhos ao meio-dia, porque Ah, isso é? faz com que você consiga enxergar melhor as coisas. Minha mãe sempre trazia isso, Ah, eu acho que eu vou né? lavar esse ano. Então assim, a gente lava até do cachorro aqui em casa. E Ai, aí na boa. Páscoa, obviamente, a ressurreição, O né? novo Que é sol, né? aquilo, o novo sol. Então, assim, aquele sol que nasceu no domingo de Ramos, ele está uma oitava acima agora na Páscoa, mais iluminado, mais consciente, mais fortificado e trazendo, na verdade, algo a mais, que é o amor, que ele vem através de uma sabedoria adquirida pelo sofrimento. Uau! É isso, Essa mulher tá? E falou aí, uma assim, semana. Ô, Rê, isso tudo tá no teu e-book. tudo no e-book. E eu só quero finalizar com uma frase, que É. onde existe amor, Deus está ali. E ele está no meio de nós. Exatamente. No meio de nós. Entre eu e você está Deus. Por isso que o social é tão importante. Eu falo, eu Que é onde falo, ele é vive. a única forma de encontrá-lo é através do encontro com Sim. o outro, né? É, E bom, foi respondendo a sua assim. pergunta, o meu e-book ele tá nas minhas redes sociais, @RenataLisCoach, né, com Liz com S, ele tá lá no meu Deixa eu ver. para ser vendido. E ele traz Aham. tudo isso, ele traz até Pentecostes, Olha que ele legal. faz da Quaresma até Pentecostes, ele faz também todo um trabalho com as crianças, que é muito gostoso trabalhar com as crianças, né? Fazer o Essas casulo épocas, né? da, da borboleta, porque a borboleta é uma imagem de transformação. Eu até trouxe aqui Ai, que linda ops, tá de cartinha. ponta cabeça? Aqui, ó, né? É uma carta linda, que é a carta do Arco-Íris da Alma, da Renata Barreto, e ela que faz essas cartas maravilhosas, e ela fala da transformação, e ela fala assim, ó, que o inverno da alma trouxe recolhimento, tempo de interiorização e acolhimento. A primavera já chegou, que é a ressurreição. Sinto todo o movimento, perfume de flores e brisa fresca. Abro as minhas asas coloridas no voo livre das borboletas. Ai, que Isso é a linda, né? Páscoa trazida para a ressurreição. Rê, como é que você conseguiu falar tudo em tão pouco tempo? Gente, eu não falei que ela é prática e ela vai e faz papa. Enquanto eu faço, eu demoro. Eu sou libriana, eu vou lá, eu vou cá, eu volto, eu conto um caos. Aí faz pá, pá, É, pá, tem pá. receita de pão. Isso mesmo, tem até receita de pão no meu e-book. Até a receita do pão que eu Ah, faço tem na receita de Páscoa eu pão, olha coloquei lá, tá lá. vendo? E Tem mandalas tudo. lindas. É, o teu trabalho Tem é lindo, também. Rê. Eu só tenho a agradecer. Ai, Lu, obrigada, É, viu? eu acho que assim, espero que isso tenha chego. Eu quero também encerrar a conversa e eu espero que isso tenha chego às pessoas e Sim. inspirado elas Você a vai deixar viverem gravada, Lu? essas imagens. Vai ficar gravado, eu já vou deixar aqui. Tá bom. E outra coisa também, assim, eu quero também contar. Eu acho assim, a gente tem que encontrar a nossa forma de viver isso tudo, né? Mas não Sim, deixar de olhar para essas imagens. Não deixar, porque aquilo que a Rê falou, são elas que são capazes de nos possibilitar uma elevação até na sim, compreensão e na consciência disso sim. tudo. Ó, no domingo de Ramos, como podemos meditar, invocar para praticar e iniciar a Semana Santa? Tem alguma Tá lá dica no para o livro. domingo? Tá lá no livro, mas o Domingo de Ramos é isso, né? O que que eu faço com euforia que me tira da consciência da espiritualidade? Porque a euforia faz com que a gente fique numa ilusão e a gente tem que viver num olhar a partir da verdade interna e não daquilo do externo, do ego, porque a euforia É, está no ego. é o É elemento só... ali, e o Então é Cristo isso, é ele se entra, perguntar né? isso. É. É se E essa perguntar isso, né? imagem, o Rei, eu acho que essa imagem, como eu estou adentrando aos lugares, porque ele entra, você vai ver um Exatamente. burrinho, gente. É, Olha, um animal extremamente simples, né?
tem um elemento que representa o corpo físico, na verdade, e ele sim. entra ali, e assim, a cena é marcante, né, gente? Quando a gente tem como referência filmes, essas coisas, né? Mas quando você lê, você consegue criar as imagens também. E aí ele fica ali, aquele alvoroço, né? Porque, na Lu, verdade, as pessoas. Não, a mas não gente tem cai, 3 minutos, não, não mas não cai? cai. Ah, Não, tá. não cai, relaxa. A live na Vencer Saúde não cai. Eu pago Ah, mais pro então tá Instagram. bom. Tô brincando. O Instagram agora dá mais tempo. Ah, que bom. Exatamente. Ó, a Tânia falando uma coisa importante. Não precisa É. correr tanto. A não ser que hora que é teu compromisso, que eu sei que você tem um compromisso. Não, Eu tudo acho. bem, eu tenho um compromisso às 8h15, mas dá Não, até para para se o manter. pessoal tiver perguntas, mas Perguntas. mas eu acho que é isso, assim, exatamente. Ele entra, né? E ele entra naquela euforia, naquelas pessoas todas eufóricas, porque ele era um ser muito iluminado. Então era a luz que estava ofuscando aquelas Uhum, pessoas, era a própria luz dele. E ele entendia que o que ele queria é que aquela luz nascesse dentro de cada um. Que aqueles exatamente. olhos, na verdade, os olhos, né, o da alma, o interior, começasse a ver. E não ser Sim. ofuscado pela luz de fora. É linda a jornada que o Cristo faz, gente. E assim, o rei, você vai levar para algum lugar, você vai, além do seu e-book, você vai compartilhar de alguma forma essa semana. Vou Vai. compartilhar. Olha, a partir dessa semana, do sábado, do dia 27, se eu não me engano, que é sábado, agora, até dia 4, todos os dias, às 7h30 da manhã, eu vou fazer uma live de cada um dos dias, Eu vou estar falando lá. extremamente profundo, olhando como a gente pode vivenciar aquele dia, o que a gente tem que reverenciar, tudo isso. É isso que eu Nossa, vou fazer, vai ser eu vou bem estar gostoso, lá. já está tudo preparadinho e está lindo, Ai, com que imagens linda. bonitas para que a gente possa realmente viver. Vou começar no dia 27, que é um sábado, porque eu acredito que a gente precisa, antes de começar no Domingo de Ramos, a gente Uhum. precisa de uma autoconsciência. Eu acho que é só por isso que eu quero começar antes, Bem tá? legal, bem legal. E eu acho que essa ideia, essa pergunta que foi feita, agora eu não sei quem falou, como é que viver, que reflexão pode ser feita no Domingo de Ramos, eu acho que é bem isso mesmo, olhar se a gente quer esses fogos fartos, né? Se a gente, né? Sim. Se a gente vai ficar satisfeita com isso ou se a gente vai manter o nosso propósito. Porque tem uma coisa muito interessante que esses dias eu ouvi, que eu fiquei pensando, a gente quer confete, né, gente? A gente quer É. confete. Sim, Mas na é o verdade, ego. como é que a Alguém está me gente. perguntando se está vinculado ao material. Sim, né? E qual é o É, Instagram da Rê? O Instagram da deixa eu Rê colocar tá. aqui. Põe aí, mas o Instagram da Rê tá na divulgação dessa live. Eu vou colocar também a Rê aqui de novo. E viu, Rê? E assim, me vem a imagem de que assim, Pronto, o tá. Cristo, ele mostra pra gente que ele disse não para esses fogos faz, essa Sim, coisa da. Né? é porque E é ele o ego, adentrou a né? um caminho Sim, verdadeiro para manter a sua missão. sim, é porque Eu é o percebo ego. isso A gente claramente. está falando, na verdade, ali de algo muito mais sutil. A gente tem que tirar da gente esse olhar que o externo tem que nos trazer aquilo que nos completa, nessa euforia de falar, puxa, eu preciso de aplausos, eu preciso de É? reconhecimentos, todo mundo precisa, óbvio, a gente vive num mundo social, é claro, mas existe uma coisa que fala Ai, que quando a gente consegue atingir a nossa consciência crística, a gente chega num momento da vida onde a gente não precisa, isso como foi as 12 noites, né? A gente não precisa fazer 4 coisas importantes, que eu até anotei aqui, ó. A gente consegue, a gente não precisa provar o que a gente é para ninguém, porque se a gente sabe o que a gente faz a partir do que a gente é. É o ciclo da realidade. Se eu sei quem eu sou, eu penso a partir daquilo que eu sei que eu sou, eu ajo a partir daquilo que eu sei que eu sou, e eu sinto a partir daquilo que eu sei que eu sou. Então, o que acontece com isso tudo? Quando eu vou para o mundo, as pessoas me reconhecem, né? Eu não tem uma consegui ler pergunta, tem a uma pergunta. fala. Na verdade, teve uma Poderia. pessoa que falou das Noites Santas, acho que tem que entrar no Instagram da Rê para achar o conteúdo das Noites Santas. Poderíamos ver o início da semana com essa influência Sim, sim, eufórica, né? Peraí, luciférica. e o final com a cegueira espiritual sim, e o ódio Sim, diário e posteriormente o é, Cristo. Claro, né? sim, Segundo, é, exatamente.
Porque o Sim, é o Cristo, na caminho de. verdade, gente, Exatamente. ele trava um Exatamente isso. embate com essas forças, né? Que são forças que Uhum. desafiam a nossa evolução e que estão aí presentes até hoje, que todos nós temos que lidar com elas. E ele trava esse, né? E ele, na verdade, ele vence, né? Ele, É. ele Então, as vence, forças. ele vence. E ele mostra o caminho para a gente lidar com isso. Sim. Agora, e E aí é não tem esse, e todo. esse é o, e esse é o caminho, né? Então, assim, quando a gente consegue estar pleno com a gente, é isso. A gente não precisa provar nada para ninguém, a gente vence uma força luciférica. A gente não precisa dominar ninguém, porque eu não preciso achar que o outro tem que ser igual ao que eu sou, eu não preciso achar que o outro tem que pensar do jeito que eu penso, e isso é uma força arimânica, né? Eu consigo vencer as minhas próprias tentações, porque eu começo a acreditar que aquilo não me faz bem. Sabe aquele negócio? Não, não, não vou comer isso porque eu sei que não vai me fazer bem. Uhum. Né? Eu não vou fazer tal coisa porque eu sei que isso não está junto dos meus valores. Então eu vou vencendo Ahriman e Lúcifer. Eu vou conseguindo ter uma equanimidade, que é esse equilíbrio dos meus sentimentos com os meus valores. Né? Então isso é a plenitude. E aí a gente tem uma coisa, um ganho muito mais, que é, além da consciência de si mesmo, né, a gente conseguir ter o nosso lugar no mundo. Porque a coisa mais difícil quando a gente precisa desses aplausos é porque a gente acha que a gente não tem lugar no mundo. Então a gente precisa estar aplaudido, estar num palco sendo aplaudido, porque a gente não tem lugar no mundo. E quando a gente tem o nosso lugar no mundo, quando a gente se reconhece, a gente não precisa mais disso para nos impulsionar. A nossa força interna nos impulsiona. Então isso é a consciência do Cristo. É dito. Gente, vamos É dito. finalizando. Rê, eu só quero fazer um comentário que eu acho que assim Pare. não dá para gente trazer tudo isso para o momento que nós estamos vivendo. Gente, eu não consigo não relacionar o momento que nós estamos vivendo. Não, Né? sim, com Olhar tudo certeza. isso e falar. E aí, gente, tem um fato da Semana Santa que, que a gente pouco fala e que eu acho que é bem importante. Que é aquele momento na cegueira da Sexta-feira Santa, antes ali da decisão pela crucificação, onde Pôncio Pilatos, né, que lava as mãos, e a gente está numa fase bastante de lavar as mãos, né? Eu acho que a gente tem que começar a perceber se a gente só está lavando as mãos. Porque quem lavou as mãos foi Pôncio Pilatos. A gente não pode só lavar as mãos, temos também lavar as mãos, mas não só lavar Uhum. as mãos. Mas é naquele momento em que é dada a escolha à população em quem vai ser libertado, Cristo ou Barrabás. E a população da época, daquela consciência, escolhe Barrabás. E a pergunta que eu gostaria de deixar para todos, para a gente encerrar essa live, depois a gente eu já quero encerrar, porque senão fica longa, né? Uhum. É quem você tem escolhido. E aí, gente, escolher Barrabás é escolher o ódio. Escolher Barrabás é escolher o preconceito. Escolher Barrabás é escolher a discriminação com o outro. Escolher Barrabás é essa questão social que nós temos, que a gente mantém esse estado social gritante diferente. Escolher Barrabás é escolher armas. Gente, a gente não está fazendo muito diferente do que foi feito há 2000 anos atrás. E como Diariamente, resultado, né? diariamente, como resultado, nós estamos vendo aí o resultado. Então, que possamos ser mais do que Pôncio Pilatos. Porque Pôncio Uhum. Pilatos, nessa conjunção, a Rê talvez explique no e-book dela, representa o homem. Porque, teoricamente, foi ele que falou, decidiu. Ele que falou, é isso ou é aquilo. E aí ele ouviu o coro e foi. Então, assim, eu acho que a gente tem que se perguntar de verdade quem que a gente está escolhendo e quem que a gente vai seguir. Quem que a gente vai seguir? A gente vai seguir o amor ou a gente vai seguir a dor? A vida, a possibilidade da vida ou vamos vivenciar a morte? Eu acho que tá aí, não preciso mais nem falar, só precisa ligar a TV e ver Vou, eu o que está vou só, acontecendo. eu vou só completar um pouco o que você falou, né? Eu acho que a gente tem que seguir, primeiro de tudo,
aquilo que vive dentro da gente. A gente só escolhe o ódio fora se ele ainda vive dentro da gente. Se isso ainda faz sentido para a gente. A gente só escolhe as palavras rudes quando isso ainda faz sentido para a gente. Então, o que acontece? É muito fácil a gente olhar e escolher pelo externo. A gente tem que fazer esse movimento de interiorização para saber se aquilo que está sendo falado no externo, ele condiz com os nossos valores e com o nosso caminho. Porque eu posso muito bem, às vezes, estar muito brava e falar e ter até um discurso de ódio porque eu estou brava. Mas depois você dobra a consciência e fala, Jesus, que vergonha de ter falado tudo isso, de ter feito isso. Por quê? Porque isso não está condizendo com seus valores. É a mesma coisa que você trabalhar numa empresa que faz um monte de falcatrua e você, eu fico aqui porque e aquilo vai te adoecendo e você não sabe por que você está adoecendo, porque aquilo não condiz com os seus valores. Então é uma mudança interna, né? Então, Na verdade, tudo parte da gente. Então, assim, não adianta, exatamente, você tem que mudar moralmente. Então, assim, a gente pode até gritar, Barrabás, e depois se arrepender. Mas o melhor é se arrepender a tempo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso mesmo. E Rê, tá bom? Assim, eu acho que é isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer trazer alguma coisa? Vamos fechar a conversa, Rê. Alguém tem mais alguma pergunta? Só? Se tiver, pode mandar no direct que eu respondo. E aqui, acho que assim, escolher Barrabás é não escolher o amor. Eu acho que fechou, né? Sim. Filosofia da liberdade. Então, nossa, é tanto, né, gente? É tanto. Eu acho que o que Cristo traz pra gente é essa possibilidade de uma nova moral, né? Quando ele faz lá o Sermão da Montanha, é uma nova moral, não mais imposta de fora, mas que deve brotar dentro da gente. Tá de dentro da gente. A gente vai para esse lugar que a Rê falou. Aí a gente vai... Gente, obrigada por todos que estiveram aqui. Obrigada de coração. Eu agradeço muito. Muito mesmo. Você é uma querida, você assim, obrigada, você traz Lu, isso obrigada com uma mesmo. força. Eu sinto, chega até mim aqui. Obrigada eu. E assim, obrigada a todos que estiveram aqui, pessoal. Sim, amei. Eu agradeço muito aqui. De coração todos vocês, muito mesmo, viu? E eu vou deixar vocês conversam. Rê, não sai não, vou deixar você Não vou sair, não vou sair. Vocês todos, até o Bruno que entrou agora, meu amigo que chegou agora, hein, Bruno? Poxa, agora vai assistir a live que já tá. Vai lá assistir a gravada. Isso. Gente, obrigada. Então, eu acho que é um verso daquele Christian, gente, eu não sei falar o nome dele porque é um nome alemão. Christian Morgenstern. E ele fala assim: eu vi o homem em sua forma mais profunda. Conheço o mundo até em seu fundamento. Sei que amor é seu mais profundo sentido. E que existo para amar cada vez mais. Abro os braços como ele fez. Quero, como ele, abraçar o mundo inteiro. A gente não pode se abraçar, mas sintam-se todos abraçados. Eu só tenho uma coisa para dizer. O amor que vive em mim saúda o amor que vive em todos vocês. Fiquem com Deus. Rê. Um beijo. Boa noite, muito grande. Gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Rê. Até mais. Espero vocês lá no meu Instagram no dia 27, 7h30, todo dia. Com bastante conteúdo. Gente, recomendo ir, porque eu acompanhei essa menina nas Noites Santas e olha... É riquíssimo. Obrigada, viu, Lu? Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.